Pois é, nesse livro de Lucas capítulo 15, o verso 11, nós vemos a história de um pai e de um filho, né? Acerca da história do filho pródigo. Esse filho foi um filho muito amado pelo seu pai, mas chegou uma altura que esse filho, ele não tinha entendido a importância, ele não tinha percebido o amor do seu pai. Certa vez ele chega ao seu pai e diz: pai, hoje eu quero parte da minha herança, hoje eu quero a parte da minha riqueza e quero seguir a minha vida. Já não quero mais fazer parte da fazenda. Já não quero, em outras palavras, já não quero mais estar aqui, preciso do meu dinheiro e vou fazer a minha vida. Não é como, claro, ele tem a liberdade, todo filho tem a liberdade. O pai, o verdadeiro pai nunca vai privar o seu filho dele fazer aquilo que ele quer, não é? Claro que muitas das vezes nós como pai, eu também já sou pai, não concordamos com a atitude dos nossos filhos, pelo caminho que eles vão escolher, mas muitas das vezes temos que respeitar, porque nós não podemos obrigar ninguém a nada. Então nós vemos esse pai na Bíblia Sagrada, o filho, ele pede a parte da fazenda da sua herança, e o pai concedeu essa herança para ele. E vemos que o filho ausentou-se do seu pai por um longo período e já não queria saber do seu pai. Por quê? Porque ele sentiu-se afortunado, ele sentiu-se cheio de dinheiro, como os brasileiros dizem, cheio de grana. Ele estava podendo naquele momento e ele foi curtir a vida, aproveitar a vida. A Bíblia nos diz que ele envolvia-se com as meretrizes. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Imagina no dia de hoje alguém que tem poder, tem dinheiro, essa pessoa tem amizades, não verdadeiros amigos, não é? Mas muita gente virá até essas pessoas por causa do interesse daquilo que ele pode oferecer, do poder que ele tem, do dinheiro, não é? Nós sabemos que dinheiro, riqueza é poder. Ele tinha esse poder na mão dele, então naquele momento, naquele período, ele podia cativar muita gente. Ele envolveu-se com as meretrizes, ele gastou o seu dinheiro, ele não investiu em nada. E a Bíblia diz que chegou um determinado dia que ele perdeu toda a sua fortuna, ele perdeu a parte da sua herança e ficou pobre, ficou sem dinheiro. E na terra onde ele estava, a Bíblia nos diz que naquele lugar começou a haver muita fome naquela terra. E esse filho pródigo, ele também estava a passar fome porque ele já não tinha onde comer, já não tinha o que beber. É nesse momento que nós podemos refletir e ver que nem todo mundo que está conosco são nossos verdadeiros amigos, porque naquele momento da crise ele já não tinha mais ninguém para o auxiliar. Um homem que estava rodeado de gente, mas chegou um determinado momento que ele já não tinha ninguém para contar. Ele estava aflito, ele precisava trabalhar, fazer alguma coisa para poder comer e não morrer de fome. E a Bíblia nos diz que ele foi acolhido por alguém, por um homem, e lhe meteu a apacentar porcos. E a Bíblia nos diz que esse filho, ele estava a passar tanta fome que ele desejava até comer os bolotas do porco, desejava até comer a comida de porco. Então nós vemos que esse homem entrou no maior degrau da humilhação da sua história, no maior degrau da humilhação da sua vida. A consciência veio naquele exato momento e ele pensou, ele refletiu: poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo, na casa do meu pai eu tinha conforto, na casa do meu pai eu vivia bem. Por que eu estou a passar por essa situação? Aí veio o peso de consciência naquele exato momento. E esse filho, eu creio que ele estava a chorar amargamente. O arrependimento veio sobre ele, porque ele pensou e ele disse: na casa do meu pai, até os jornaleiros se vestem bem, até os empregados vestem-se bem e comem bem, a comida é do melhor. O que eu estou a fazer aqui nesse lugar? Assim nós vemos que esse filho, ele ausentou-se daquele lugar, ele decidiu: não, hoje mesmo eu voltarei para a casa do meu pai. Sabe, o interessante, muitas das vezes nós gostamos de julgar e condenar as pessoas que saem da casa do pai. Eu estou-me a referir, o pai aqui representa o próprio Deus. Eu estou-me a referir àqueles filhos pródigos que se ausentaram da casa do pai. Aqueles filhos pródigos que um dia deixaram o primeiro amor, deixaram as sobras do primeiro amor, deixaram a casa do pai para seguir uma vida de ilusão, para seguir um mundo que só oferece coisas que aparentemente são atrativas, mas
por detrás há uma intenção de nos dar uma rasteira e a queda será muito maior e vai nos custar levantar. Mas o interessante é que existe muita gente assim e não tem atitude para voltar na casa do Pai. Não tem atitude para voltar, reconhecer os seus erros e voltar para a fazenda. O que me chama a atenção no filho pródigo, nessa história, é que ele teve atitude. Ele falou não. Porque a Bíblia diz em Tiago 4,8: humilhai-vos na presença de Deus, que Ele vos exaltará. Quem se humilha na presença de Deus, na presença do Pai, ele sempre será exaltado. Esse filho, ele sabia desse código, ele não se esqueceu desse código e ele conhecia. Sabe de uma coisa, entenda algo, filho que é filho sempre conhece o coração do pai. Ele sabia do coração do seu pai, ele sabia que talvez não, eu vacilei, eu errei, mas eu vou lá, vou dar a cara, vou passar humilhação, conheço o coração do meu pai. Ele engoliu o orgulho, ele venceu aquele momento e ele disse não, eu vou voltar. A minha questão é, a minha pergunta para si, você que está me ouvindo, está a ouvir essa mensagem agora, do que você está à espera hoje para voltar na casa do Pai? O Pai está sempre de coração, está sempre com os braços abertos para te receber de volta. Não importa o seu vacilo, não importa os seus erros, não importa a sua falha, não importa aquilo que você fez, seu passado é passado, já faz parte da história. O mais importante é o teu presente, porque o teu presente vai determinar o seu futuro. As suas escolhas hoje vão determinar o seu amanhã. O que você está a decidir hoje? Seja como um filho pródigo, tenha atitude para voltar na casa do Pai e voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Arrependa-te de hoje e levanta-te de onde caíste e volte. A Bíblia nos diz que esse filho voltou para a casa do Pai. Ele decidiu, não, vou na casa do meu pai hoje. Ele saiu daquela humilhação, imagino ele todo sujo, não é? A sujidade representa o pecado. Não importa qual é o pecado, não importa aquilo que você fez, não importa os seus erros, porque a Bíblia nos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus já levou nossos pecados. Os nossos pecados, as nossas maldições estavam sobre Ele. Não aceite hoje acusação sobre a sua vida. Não aceite hoje condenação sobre a sua vida, porque Jesus já levou sobre si. Você só precisa voltar para a casa do Pai e se arrepender das práticas, mudar de vida, mudar de conduta, porque o Pai te dá uma chance hoje, amanhã poderá ser tarde. A Bíblia diz que esse filho voltou e o pai reconheceu ele de longe. O filho, ao aproximar-se da fazenda, o pai olhou para ele e sabia, meu filho, aquele é meu filho. Eu imagino o pai a controlar a distância, dizer, não, esse é meu filho, porque pai que é pai, ele reconhece sempre o seu filho, ainda à distância, ainda mal cheiroso, ainda mal vestido, ainda todo desarrumado, cabelo despenteado, ainda que esteja barbudo. Pai que é pai reconhece o seu filho, né? Único que o seu vizinho poderá se enganar, os seus amigos poderão se enganar, mas o pai não vai se enganar. O pai sempre vai falar com certeza, esse é meu filho, porque o pai conhece o filho de longe. Deixa eu dizer algo, Deus te conhece, Deus sonda o teu coração, Deus te conhece perfeitamente. E hoje Ele te chama de volta, Ele reconhece, não importa como o seu pecado, não importa a sujidade que está em si, Deus, Ele sempre te reconhece, porque você é filho. Entenda, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar, para aquele que tudo nele crê não pereça e tenha a vida eterna, segundo João 3, verso 16. A Bíblia diz que esse pai recebeu o seu filho, ele mandou. Primeira coisa, né, nós vemos o filho, ele chegou na presença do pai. Eu imagino aquele filho a chorar, pedir perdão pelo seu pai. E o pai naquele momento ele falou, não, meu filho está sujo, meu filho não é assim, meu filho ele era bonito, meu filho é carismático, ele não pode continuar dessa forma. Eu começo a conjecturar. O pai falou, não, primeira coisa, meu filho vai tomar banho, ele vai ter que ficar cheiroso hoje, porque hoje vamos fazer festa. Sabe, a Bíblia nos diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, há festa. Então o coração daquele pai explodiu de alegria, estavam todos felizes, até os trabalhadores, todos felizes, porque o filho voltou. Os funcionários sabiam que a alegria do pai estava no seu filho, né? Porque todo pai se alegra com a presença do seu filho. E nós vemos que o pai estava feliz e mandou matar um animal para comemorar a presença, o regresso do seu filho. E nós vemos naquele momento que o pai ele diz, olha, ele pediu, tragam
uma roupa branca para ele, traga o anel de volta, não é? O pai, ele deu o anel. A primeira coisa que o pai fez foi a restauração da aliança que havia se quebrado. Sabe, o mais importante é você restaurar a aliança. O pai disse, traz o anel de volta, e coloca o anel de volta para o seu dedo. Deus devolveu, restaurou a aliança. Deus devolveu a autoridade, porque o anel também fala de autoridade. A autoridade foi devolvida para o filho, para ele sentir-se honrado, para ele sentir, não, eu sou filho, eu não posso... Ele nunca poderia sentir-se como um empregado, como um escravo. Não, o pai lhe deu autoridade novamente. Eu sou filho, você está aqui para reinar, você aqui manda, porque tudo que está aqui é do seu pai. E aquele pai disse, olha, agora traga uma roupa nova para ele, traga uma roupa branca. Ele recebeu aquela roupa branca. Roupa branca significa justificação. Isso significa que o pai estava a dizer para ele, e o pai está a dizer para mim, está a dizer para si, nesse dia, você está justificado. Não importa os seus erros, não importa o seu fracasso, não importa o que você fez no passado, você está justificado, porque o mais importante é que ele se arrependeu e ele sabia o caminho da casa do pai. Sabe, o verdadeiro filho, ele sabe o caminho da casa do pai, ele conhece a casa do pai. Hoje mesmo, não perca mais um minuto. Não perca mais uma oportunidade. Você que está me assistir, Deus está a te chamar para voltar para casa. Deus está a te dar uma chance, está a te dar uma oportunidade. Mas você está a olhar para mim, mas Abel Oliveira, essa mensagem é para mim? Claro que é para si. Você que está a olhar para mim, claro que é para si. Deus estaria a falar com mais quem nessa hora? Deus te conectou nesse canal, nesse vídeo, para falar consigo. Claro que Deus está a falar consigo nessa hora. Ouça a voz de Deus. Entenda a voz de Deus. Deus te chama hoje. E agora mesmo, volte e faça essa oração comigo. Você que está desse lado, diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único. Você que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Põe um fim ao meu passado e escreva o meu nome no livro da vida hoje. Tira o meu nome do livro da morte e escreva o meu nome no livro da vida hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje mesmo eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu nasci de novo, e eu estou justificado, e os meus pecados foram apagados. Jesus, ele derramou o sangue, e eu estou justificado. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sido edificado, você, família do reino, você que foi abençoado e edificado. Não se esqueça, subscreva no nosso canal para continuar a receber os nossos conteúdos, os nossos vídeos, a nossa sequência. E se você gostou, claro, compartilhe com mais alguém para que também seja edificado, seja alcançado pela palavra do nosso Pai. Deus te abençoe. Shalom.